TV Câmara, Campinas. Olá, uma boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas ao vivo. Agora são 16 horas e 59 minutos. Nós estamos ao vivo aqui do plenário da Câmara de Vereadores para dar início à primeira parte, que será um debate sobre a crise energética. O vereador responsável por esse debate é Cecílio Santos. Ele se encontra aqui no plenário e vai contar hoje com a participação do Sindicato dos Petroleiros. Você acompanha na íntegra pelos canais da TV Câmara Campinas e pelas redes sociais. Boa tarde, você que nos acompanha pela TV Câmara, seja muito bem-vindo. Nossa gratidão, nosso abraço solidário a todas e todos que nos acompanham por esse instrumento, esse veículo que leva as informações aqui da Câmara Municipal de Campinas para todas. Quero saudar o cerimonial da Câmara Municipal de Campinas, também aqui o pessoal da TV Câmara, os demais munícipes, nosso abraço solidário. E, de modo particular e especial, o Arthur, que a gente conhece e trata carinhosamente como Bob, do Sindicato dos Petroleiros, é diretor do sindicato. Nossa gratidão por ele ter aceito esse convite. E ele vai nos explicar justamente essa questão da crise energética, do preço do gás de cozinha que você, munícipe, eu, todos nós estamos pagando cada vez mais caro. E também, sem dúvida nenhuma, o preço da gasolina, do óleo diesel, os derivados de petróleo, tudo subindo assustadoramente, e a propaganda oficial do governo é uma, mas a visão dos trabalhadores, a gente conversando, é outra, e é justamente isso que o Arthur, nosso companheiro Bob, está aqui conosco para nos explicar. Vou pedir ao Bob que faça aqui a sua saudação inicial, sua apresentação, e, em seguida, a gente, para aproveitar o tempo de TV, vamos direto ao ponto, Bob? Bem-vindo, meu caro. Boa tarde. Boa tarde, Cecílio. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui nesse espaço na TV Câmara aqui dos vereadores de Campinas. Muito obrigado pelo espaço aqui para fazer esse debate que, sem dúvida nenhuma, deve ser dos mais importantes do momento, Acredito que todo mundo está bastante aflito de estar pagando preços tão altos pela gasolina, pelo óleo diesel e, sobretudo, pelo gás de cozinha, que é algo que afeta as famílias no Brasil inteiro, Desde que a Petrobras adotou, Cecília, essa lógica de preços que está valendo hoje, daqui a pouco a gente explica um pouco melhor, o que é esse negócio, o tal do PPI, talvez o povo já tenha ouvido falar do PPI, que é a política de preços de importação, de paridade de importação, mas desde que a Petrobras adotou essa lógica de preços, nós temos informações que não são oficiais, mas que indicam que mais de 1 milhão de famílias no Brasil está cozinhando com lenha, voltaram a cozinhar com lenha. Isso devido aos preços completamente inacessíveis. A população não tem condição de pagar. Hoje o botijão está custando aí entre 100 e em algumas regiões está chegando a R$140. Algumas regiões 100, algumas regiões 120, algumas regiões 140. Mas a gente chega lá. Primeiro, acho que dizer, eu sou operador de refino, trabalho aqui na refinaria de Paulínia, estou na Petrobras desde 2008 e aqui atuando como sindicalista dos trabalhadores do setor petróleo desde 2011, e com dedicação exclusiva ao sindicato desde 2013. Então, a gente teve a oportunidade de acompanhar tudo que se refere à condução política da Petrobras, pelo menos ali desde meados de 2010, até o atual momento, onde a gente vive esse momento que eu acho que é verdadeiramente dramático. Então, eu acho que, para começar, talvez seja importante partir, inclusive, da primeira coisa que você comentou aqui, a Petrobras e o governo vêm fazendo um certo tipo de propaganda. Nós estamos dizendo que é uma propaganda enganosa, e eu vou demonstrar aqui o porquê, onde ela diz que a companhia está recebendo lá cerca de R$ 2,33 pelo litro da gasolina somente, e que o resto é culpa de outras coisas. O presidente faz a mesma coisa, o Jair Bolsonaro. Desde o começo dessa crise, ele diz que a culpa é dos governadores,
o ICMS é alto demais, entre outros fatores. O que precisa ficar muito claro aqui na cabeça do pessoal que nos assiste é que o ICMS ele é uma alíquota. Se é alto demais, se deveria ser outra lógica, isso é um debate. De fato, nós entendemos que os impostos eles poderiam ser mais progressivos, né? Quem ganha mais, pagar mais imposto, né? Você mesmo é um vereador que é do Partido dos Trabalhadores e que faz esse debate a vida toda. E a gente acompanha, né, o nosso campo político fazendo esse debate. Mas a questão é que o ICMS é uma alíquota. Então, essa alíquota, né, o valor que ela vai gerar, depende da base de cálculo. E a base de cálculo é o preço que a Petrobras define. Quando ela diz, então, que está ganhando lá R$ 2,33, né, ou quando o Bolsonaro diz que a culpa é do ICMS, o que eles estão escondendo de você, e é por isso que nós dissemos que ela é enganosa, a propaganda, o que eles estão escondendo de você, espectador e espectadora, é como é que a Petrobras chega nesses tais R$ 2,33. E é aí que entra essa história, essa tal dessa história da PPI, que é a política de preços de paridade de importação. PPI, preços de paridade de importação, que é uma distinção importante de paridade internacional. Às vezes a gente vê nos jornais, nos meios de comunicação, paridade internacional. Não é que está errado, é que quando você pensa só em paridade internacional, dá a entender que existem preços internacionais da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, e a Petrobras está usando esses preços. Mas não é só isso, Cecílio. O que a Petrobras está fazendo ela olha para o mercado internacional de petróleo, porque, na verdade, não existe preço internacional nem de gasolina, nem de óleo diesel e nem de gás de cozinha. O que existe de preço internacional mesmo é o barril do petróleo. Então, ela olha para o barril do petróleo, ela olha para a variação do valor do dólar e ela está embutindo nos seus preços os custos de importação. O que são esses custos? Os custos logísticos, são os impostos para você trazer algum produto importado para dentro do país, são as taxas aduaneiras, né, de portos, de aeroportos. Todo o custo que um produto importado teria para entrar no país, a Petrobras embute no preço dos seus produtos. Então, esses R$ 2,33, que a empresa diz que recebe na sua propaganda, ou quando Jair Bolsonaro diz que a culpa é do ICMS, o que eles não estão contando para você é que esses R$ 2,33 é um preço como se o produto da Petrobras fosse um produto importado. É mais ou menos como se fosse uma gasolina, ou um gás de cozinha, ou óleo diesel, feito lá nos Estados Unidos, feito na Índia, feito em Singapura, feito em qualquer outro país que tenha estrutura de refino, né? E a gente sabe que é uma coisa que não fecha, né? Nós temos petróleo no nosso litoral, nós temos o pré-sal e temos muitos outros campos, que não são apenas os do pré-sal. Temos também águas profundas, águas rasas, temos campos terrestres. Então, nós temos o petróleo aqui no nosso país. Nós temos as refinarias aqui no nosso território. E hoje as refinarias da Petrobras, elas são capazes de fornecer quase todo o diesel e gasolina que a gente consome. É verdade que a gente tem que importar um pouquinho de nafta petroquímica, um pouquinho de querosene de aviação, um pouquinho do próprio gás de cozinha a gente tem que importar, que são produtos um pouco mais leves, né? São os chamados leves, e que o nosso petróleo, por ter uma característica de ser mais pesado, ele não fornece. Então é verdade que a gente tem que importar um pouco, mas o diesel e a gasolina, as nossas refinarias conseguem produzir tudo aquilo que a gente consome, quase tudo aquilo que a gente consome. Então nós temos a refinaria, as refinarias, no caso aqui no país, temos a estrutura de distribuição, de logística, que é algo que normalmente não é dito, não é falado,
mas essa estrutura de distribuição e de logística, ela é fundamental, porque o país é gigantesco, e sem essa estrutura nós não conseguiríamos escoar a produção. E, até recentemente, a Petrobras tinha uma empresa de distribuição e revenda que era a BR Distribuidora, e que foi, de uma maneira criminosa, vendida totalmente para acionistas privados, para interesses privados. Então, nós temos toda a estrutura de produção, desde o petróleo até a venda no posto de gasolina, dentro do nosso país, com as pessoas produzindo e vendendo e transportando e fazendo toda a atividade, ganhando em real. Qual é o sentido da Petrobras precificar o seu produto como se ele fosse um produto importado? É uma coisa que a gente fica em dúvida, né? Por que ela está fazendo isso? Não faz sentido para nós. Se temos toda essa estrutura produtiva dentro do território, se temos todo mundo que trabalha nessas cadeias de produção ganhando em real, se o povo brasileiro ganha em real, e se o país, Brasil, é um país que nós temos que fazer essa discussão com sinceridade, é um país que está nas margens do sistema internacional, um país periférico, nós somos um país pobre. Isso é histórico, nós queremos superar essa condição, mas hoje ela é a condição do nosso país. Se temos toda essa estrutura, toda essa condição, por que é que a Petrobras cobra preços de importação? Essa história começa lá em 2016. E é por isso que a gente alertava o povo com a história do impeachment da Dilma Rousseff, e que se provou ao longo da história que foi um verdadeiro golpe. Está fartamente documentado, todo mundo pode pesquisar para entender do que se tratou esse processo. A gente alertava, gente, vai ter um montão de problemas relacionados com o impeachment da Dilma Rousseff, com esse golpe. O Temer assume a presidência da República, coloca na presidência da Petrobras um sujeito chamado Pedro Parente. O Pedro Parente, para quem não se lembra, ele era o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, que abriu as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. Foi ele que começou a privatizar para os acionistas estrangeiros a Petrobras, ainda lá nos governos do Fernando Henrique Cardoso. O Temer bota o Pedro Parente na presidência da Petrobras. O projeto do Temer, do Parente, do pessoal que deu o golpe, era a privatização das empresas nacionais. Petrobras, Correios, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Embrapa, Embraer, entre tantas outras empresas que foram construídas com muito esforço e com muita inventividade dos brasileiros e brasileiras ao longo da história. O projeto deles era, então, de privatização dessa companhia. E, para isso, para cumprir esse objetivo, o que é que o Parente faz? Bom, eu vou administrar a Petrobras como se ela fosse uma empresa do mercado, não como se ela fosse uma empresa relacionada com o país, né? Uma empresa estatal, uma empresa que deve um serviço ao povo brasileiro. E eu vou colocar uma política de preços que deixe a Petrobras trabalhando no mesmo patamar das empresas internacionais. Com isso, Cecílio, desde 2016 até a presente data, a Petrobras já perdeu 30% do mercado de diesel e gasolina do Brasil. É estranho, né? A gente nunca viu uma empresa fazer o seu negócio para perder mercado. A gente sempre ouve falar que as empresas querem conquistar mercado, querem dominar o mercado. A empresa Petrobras já perdeu 30% do seu mercado de diesel e gasolina. Quem que ganhou esse mercado? Principalmente as empresas de refino de Houston, Texas, lá nos Estados Unidos. Hoje, o pessoal que for estudar a balança comercial brasileira vai ver que o saldo de conta das importações e exportações ele é explosivo para as importações de diesel e gasolina dos refinadores
lá do Texas, nos Estados Unidos. Os caras estão ganhando uma fortuna de dinheiro com o combustível que eles estão vendendo para nós. Combustível esse que nós poderíamos estar produzindo aqui no nosso país. Quando a Petrobras adota esses preços, Cecílio, essa lógica de preços, paridade de importação, ela sequer consegue escoar a sua produção. Ela começa a não conseguir mais concorrer com os importadores. Os importadores conseguem trazer o produto mais barato do que a Petrobras produz aqui. É uma loucura, é uma festa. E aí ela começa a reduzir a produção nas suas refinarias. Hoje, o parque de produção da Petrobras está lá com cerca de 70% do uso total da sua carga. Então, se aumentássemos a carga das refinarias, certamente a gente conseguiria produzir muito mais derivados e conseguiria vendê-los muito mais barato. Pensando na oferta e na demanda, mais oferta, o preço diminuiria. Mas não é isso que está acontecendo. Infelizmente, não é isso que está acontecendo. E aí, o Pedro Parente, então, coloca essa política para funcionar. Chegamos até o ano de 2018, em que explode lá a greve dos caminhoneiros, que ficou bastante famosa, uma greve bastante polêmica, porque parte dela foi greve de fato, né, dos trabalhadores caminhoneiros, parte dela foi lockout dos empresários do setor, muito especialmente de setores do agronegócio, que depois nós vamos descobrir que são ligados ao Bolsonaro. E naquele momento eles fazem uma baita greve, e isso ajuda a derrubar o Pedro Parente. Mas a política de preços da Petrobras continuou igualzinha. Bolsonaro é eleito em 2018, e o seu ministro da Fazenda, da Economia, agora chama Economia, né, o Paulo Guedes, coloca um camarada dele, um amigo dele de longa data, que é o Castelo Branco, na presidência da Petrobras. O Castelo Branco, Cecílio, ele manteve exatamente a mesma lógica de precificação dos produtos. Não mudou nada. Com relação às vendas da Petrobras, as vendas do seu parque industrial, a privatização dessa grande empresa, que era o objetivo do Parente, né, vamos lembrar, era o objetivo dele esse. Para a gente ter uma ideia, quando o Castelo Branco assume a presidência da Petrobras, ele diz, Cecílio, nos primeiros dias que ele assume a presidência, que o sonho dele é privatizar a Petrobras. Isso também é outra coisa que a gente... é coisa de maluco. Como é que você vai presidir uma empresa que o seu sonho é vender ela? Mas é assim que eles agiram, porque os interesses deles é de entregar esse parque industrial colossal, que é a Petrobras, importantíssimo para a vida nacional, na mão de acionistas estrangeiros, privados, especialmente aqueles com quem eles têm relação pessoal, estão ganhando muito dinheiro com isso. Então ele mantém a mesma estrutura, mantém a mesma lógica de preços e adota uma política de privatização da Petrobras mais agressiva ainda do que o Pedro Parente. Por isso que os preços não param de subir. Tornou-se interessante, justamente para quem está importando combustível, logo para quem está produzindo ele lá fora, e tornou-se interessante para quem quer vender, para quem quer comprar as refinarias, os terminais, os dutos, oleodutos, as plataformas da Petrobras. Eles conseguiram matar 2 coelhos com uma cajadada só. Eles facilitam a vida de quem produz lá fora para trazer um produto manufaturado, um produto de maior valor aqui para dentro do Brasil, e eles facilitam a vida de quem quer comprar as fábricas da Petrobras. E é isso que nós estamos assistindo acontecer desde então. Bem, o Castelo Branco, num dado momento, foi retirado da presidência da Petrobras. Teve lá atritos, inclusive manipulação de bolsa de valores, tem uma série de questões envolvidas aí com o Castelo Branco. Entra na presidência da Petrobras um general, que é o Lune Silva, e que até o momento manteve a mesma política. Até o momento não mudaram as regras de precificação dos produtos da Petrobras, não mudaram o planejamento de privatizar essa empresa. E com os preços explodindo,
né, os preços principalmente da gasolina e do gás de cozinha, que eu acho que pega, né, a classe média, pega os pobres, pega todo mundo que está sofrendo bastante para arcar com esses custos, a pressão em cima do governo começou a aumentar. E com isso, nos últimos dias, a gente vê declarações do Bolsonaro de que entrou no radar dele privatizar a Petrobras toda. Ou, quando ele disse lá no encontro do G20, para o presidente da Turquia, que a Petrobras era uma dor de cabeça. Um absurdo, né? Uma empresa que sempre foi muito lucrativa, uma empresa que é um polo de tecnologia. A gente brinca, né? A gente diz que a Petrobras é a NASA brasileira, ou que a NASA é a Petrobras americana, porque o desenvolvimento de tecnologia no nosso país, a partir da Petrobras, é uma coisa que às vezes a população não tem dimensão do que é, né? E nós estamos falando de todos os segmentos industriais, não só a exploração do petróleo. Estamos falando de tudo que se refere à indústria química, petroquímica e outras coisas mais. Então, nós vivemos talvez um novo momento onde o Bolsonaro, querendo se eximir dessa responsabilidade, começa a, né, jogar para o ar a ideia de que, olha, nós vamos vender a Petrobras toda, e aí, para finalizar aqui, que eu já falei bastante, imaginem só, vamos imaginar todos nós aqui, né, população brasileira, população de Campinas, quem trabalha ou não no setor petróleo, quem tem conta para pagar, quem cozinha em casa, enfim. Se privatizarem a Petrobras, hoje ela está praticando preços como se fosse uma empresa privada, como se fosse uma empresa de fora do Brasil, como se ela não fosse brasileira, e como uma empresa que está sendo desmanchada. Porque mesmo empresas privadas, mesmo empresas estrangeiras, dificilmente fariam o seu negócio para perder mercado, para afetar a sua imagem perante o seu mercado, entre outras questões. Mas, se a Petrobras agindo do jeito que está, nós ainda temos uma possibilidade de pressionar o governo, de pressionar o Congresso, de pressionar o Judiciário, para que se tome medidas para que essa empresa atenda aos interesses do povo que criou ela. Se ela for vendida, é mundo cão. Se ela for vendida, é mundo cão, é selvageria. Porque daí vai ser o dono, vai ser uma empresa privada, uma empresa estrangeira. Por exemplo, a refinaria lá da Bahia, Cecílio, para concluir mesmo, ela foi vendida, né, muita gente não sabe, já foram vendidas 2 refinarias. Das 13 que existem no país da Petrobras, já venderam 2. Estamos lutando para esse negócio não ser concluído, porque ele vai ser altamente lesivo para a população, tanto da Bahia, que é onde fica a RELAM, quanto de Manaus e o Amazonas como um todo, que é onde fica a REMAN, as 2 que estão sendo vendidas. A refinaria da Bahia foi vendida para um grupo chamado Mubadala. Esse grupo, Cecílio, é um fundo de investimento, não é uma empresa petrolífera, é um fundo de investimento do Emirados Árabes Unidos, que é um paizinho que fica ali, embaixo da Arábia Saudita, e que é controlado por um rei. É um fundo estatal. Você imagina que o Mubadala vai controlar a RLAM de acordo com as necessidades do povo baiano ou de acordo com os interesses e necessidades do rei do Emirados Árabes Unidos? Não é muito difícil responder essa pergunta. Com certeza, o rei do Emirados Árabes Unidos vai ganhar muito dinheiro explorando o povo baiano em todas as formas de energia e de logística relacionados à indústria petrolífera. Então, nós estamos falando de energia elétrica, nós estamos falando de fertilizantes, nós estamos falando de todos os automóveis, ônibus, aviões, navios, barcos que circulam no território baiano e adjacências, Sergipe, um pedacinho de Alagoas e outros territórios mais que são abastecidos pela refinaria da Bahia. É muito grave o que está acontecendo, o povo brasileiro tem que se indignar, tem que pressionar o governo,
tem que ir para cima também do Congresso, do Judiciário, para ajudar a devolver a Petrobras para o povo brasileiro. A gente tem falado em reestatizar a Petrobras, porque hoje, com as ações dela sendo vendidas lá na Bolsa de Nova York, nós já temos acionistas estrangeiros, representam hoje mais ou menos 40% dos acionistas da Petrobras. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E esse pessoal está ganhando rios de dinheiro. Só para encerrar mesmo, a Petrobras, até o final desse ano, esse ano de 2021, ela vai distribuir mais de 60 bilhões, com B de Brasil, para os acionistas, em dividendos. 60 bilhões. Vocês imaginam se os estrangeiros é perto de 40%, nós estamos falando aí desses caras recebendo quase 30 bilhões de reais. É muito dinheiro. A receita da Petrobras com a venda de gás de cozinha foi perto ali de 6 bilhões de reais. O que significa que durante esse período de pandemia, a Petrobras poderia ter distribuído gás de cozinha de graça para a população brasileira e ainda assim ela teria lucrado muitos bilhões de reais. Ela teria lucrado mais de 50 bilhões de reais, mesmo que ela tivesse distribuído gás de cozinha de graça. Então é fundamental, é essencial que todo mundo fique muito indignado, mas ao mesmo tempo com muita vontade, com muito desejo, com muito sonho de devolver essa empresa para o povo brasileiro, para que ela atenda às necessidades para as quais ela foi criada. É disso que se trata. Tem gente que fala assim, mas o Bolsonaro era nacionalista, mas o Bolsonaro falou que não ia privatizar. Assim como a propaganda da Petrobras, pessoal, o Bolsonaro te enganou lá atrás. E agora é a hora de ir para cima dele, para que ele coloque esse governo no eixo, para que ele devolva a Petrobras para o povo brasileiro. Muito bem, Bob. Obrigado, viu, Arthur, mais conhecido para nós como companheiro Bob, conversando com vocês sobre o preço do petróleo, principalmente do gás de cozinha, né, da gasolina e do óleo diesel, né, que impulsiona aí a economia de modo geral. O preço do pãozinho certamente tem interferência direta do preço da gasolina, do preço do petróleo, não é sem dúvida nenhuma. Bob, uma coisa importante, bom, suas informações são de extrema relevância para que a população entenda e faça um comparativo, que é isso que nós estamos querendo. Trazendo o Arthur aqui, o Bob, para explicar para vocês essa questão dos combustíveis, nós queremos que você também forme opinião, que não seja só a sua informação dos meios de comunicação e também da propaganda do governo. Os trabalhadores da Petrobras precisam ser ouvidos, né? E esse debate é fundamental para que a gente tenha o contraponto. É isso que nós estamos proporcionando aqui na Câmara de Vereadores, né, nesse espaço da primeira parte da sessão de hoje. Bob, uma coisa importante, eu queria que você comentasse, aprofundasse um pouco mais, essa questão do o que a gente fazer. Porque, às vezes, a população questiona aí nos encontros que a gente faz, fala, vereador, mas o que a gente pode fazer? A gente fica de mãos atadas, né? Eles determinam o preço, né, da gasolina, do petróleo, e a gente não tem muito o que fazer, entende? Então, aproveitando aqui da tua fala, da tua presença aqui nesse espaço, queria aprofundar um pouco isso. O sindicato tem feito ações importantíssimas, e a gente tem acompanhado, estamos apoiando, né, estamos nos colocando aqui o nosso mandato totalmente à disposição, mas você falou de pressionar o Congresso, que é também muito importante, e a população tem os canais, né, de participação popular que pode utilizar com tranquilidade, é o WhatsApp dos deputados, é o e-mail de cada deputado, para pressionar e aí obter um resultado dessa pressão. Mas existem alguns projetos, você falou da privatização desses 2 campos, né, de petróleo, que estão sendo estudados, estão tramitando aí para venda. Outros projetos que a Petrobras tem, que são danosos a gente. Inclusive um que eu queria também que você aprofundasse, que é essa coisa
da venda das distribuidoras, porque você tem o produto, você vai pagar para distribuir o seu produto, sendo que você tem uma cadeia de distribuição. Queria que você comentasse brevemente isso, nós temos mais uns 5 minutinhos para a gente fechar aqui o nosso debate. Beleza. Vou começar do final e depois vou para o começo da tua colocação, Cecília. Toda empresa de petróleo do mundo quer ter o que a Petrobras tinha até pouco tempo atrás. A gente brincava que a Petrobras era uma empresa que produzia do poço ao posto, ou mais recentemente, do poço ao posto, ao poste e ao pasto, porque a Petrobras entrou no ramo de energia elétrica, e entrou de novo, que lá no passado, antes das privatizações da era Collor, ela estava no setor de fertilizantes. Então, por isso, o poste, energia elétrica, e o pasto com os fertilizantes. É o que a gente chama de empresa integrada, justamente a preocupação que você coloca das distribuidoras, e aí entra gás, aí entra combustíveis. É um parque de logística, é um parque que todas as empresas querem, porque a redução dos custos operacionais é brutal e o lucro aumenta. Seria, então, a possibilidade da Petrobras fazer um preço mais acessível para a população. É isso que a Petrobras fazia antes do Pedro Parente, inclusive. A gente sempre leva em consideração um pouquinho o cenário internacional, não tem como não levar, né? Quando o barril do petróleo muda de valor, quando o dólar muda de valor, tem que levar em consideração. O problema é que hoje a Petrobras leva só isso em consideração. E também embute nos preços as taxas de importação. Com isso, os preços da Petrobras hoje não refletem em nada a realidade brasileira. O que o povo pode fazer para nos ajudar? Primeiro, como o Cecílio disse aqui, meios de comunicação. Hoje é muito poderosa a mobilização que existe nas redes sociais, nos meios de comunicação. Então é muito importante que todos e todas acompanhem as informações desse mundo do petróleo, dos combustíveis, mas a partir da visão dos trabalhadores, das trabalhadoras, de quem quer fazer a discussão a favor do povo. E aí, perfeito, não só do governo, não só das grandes empresas de mídia. Esse é um ponto, ajudar a gente a espalhar a nossa mensagem. A gente tem feito campanhas de venda de gás ou de venda de combustível para mostrar para a população que preço que poderia ser. A Petrobras está dizendo para você lá que o preço poderia, né, que o preço que ela recebe, o valor que ela recebe é R$ 2,33. Tem gente nossa que calcula e esse preço poderia ser da ordem ali de R$ 1,00, R$ 1,15. Tem gente que faz esse cálculo, poderia ser metade do preço. Com isso, aquela dinâmica das alíquotas que a gente explicou lá no começo, provavelmente o valor da gasolina seria metade do que está valendo hoje, né? Não por acaso, no último ano do mandato da Dilma, a gasolina estava ali por volta dos R$ 3,50, né? Então, sim, a Petrobras poderia estar vendendo seus produtos de uma maneira muito mais acessível para a população, levando em conta o território. Então, primeiro, mídia, participação nesses espaços. Segundo, a mobilização para cima dos grupos de interesse, a mobilização para cima dos governos, para cima do Congresso, no próprio Judiciário, né? Nós temos várias ações na Justiça contra a venda dessas partes da Petrobras, das distribuidoras, das refinarias, dos campos de petróleo. Nós estamos conversando com os deputados e os senadores que nos dão algum apoio para fazerem projetos de lei que impeçam a Petrobras de fazer o que ela está fazendo, ou que, no mínimo, subsidie o gás de cozinha, subsidie de alguma forma os combustíveis para os mais pobres. Então, também são formas. E a terceira parte, que eu acho que talvez seja a mais fundamental, eu me lembro que lá em 2018, muita gente apoiou a greve dos caminhoneiros, achou justa aquela greve e ela tinha, sim, no seu conteúdo, muita coisa certa. É importante que a população venha conversar com a gente do movimento, especialmente dos sindicatos dos trabalhadores, porque se continuar o que está acontecendo, se o governo continuar promovendo a venda da Petrobras,
nós faremos greve nesse país, em todas as refinarias, em todos os terminais, em todas as plataformas do sistema Petrobras. E aí vai ser muito importante que a população esteja do nosso lado, que a população procure entender o que está acontecendo e nos ajude a pressionar o governo para parar o que está acontecendo. E aí, finalmente, se eu puder falar mais um quarto, é pensar com muito carinho, com muita responsabilidade, o que é que vai acontecer no ano que vem, que é um ano eleitoral. E é a oportunidade do povo brasileiro mudar o rumo do que está acontecendo, através da eleição de um novo governo e através da eleição de novos congressistas que tenham uma visão para o povo, para a nação, para a soberania, para o bem viver no território. Eu acho que seriam essas 4 coisas que ajudariam a gente a sair desse buraco que lá atrás o Temer e o parente que não é nosso, né, nos meteu, e que agora Bolsonaro está continuando a nos meter. É muito trabalho, temos muita briga pela frente, mas é uma briga que vale a pena, porque fomos nós que criamos essa Petrobras, e ela é uma das coisas mais maravilhosas que a população brasileira já fez. Eu, por estar lá dentro, tenho certeza disso e me emociono demais de saber que nós somos capazes de fazer algo assim. O pessoal tem que se empoderar, tem que se apropriar dessa empresa, não pode deixar ela ir embora, não. Com certeza, viu, Arthur? Bob, obrigado pelos seus esclarecimentos. Isso é muito importante, que a população tenha conhecimento, tenha informações de quem está lá na ponta, né, vendo o que está ocorrendo. Algo que me chama muito a atenção é isso que você nos traz, que 70% somente da capacidade de refino está sendo usado. Então, a gente poderia estar refinando muito mais. E essa estratégia equivocada de que você tem aqui nosso petróleo, extrai o petróleo, vai refinar fora e depois a gente compra. É um absurdo, né? A gente ter nossa riqueza aqui no Brasil e ela ser exportada, depois a gente precisar importar novamente. Não dá, isso é um contrassenso, né? Bob, queria te agradecer mais uma vez, agradecer aos sindicatos petroleiros de Campinas e região, dizer que nosso mandato está sempre à disposição para construir essa luta, para levar essa informação à população, principalmente nos bairros, que às vezes só tem a informação, né, das grandes mídias e não tem esse detalhamento importante que você nos trouxe aqui. E queria te pedir que fizesse as considerações finais, também deixando aqui contatos, né, como é que a população que está nos acompanhando, que vier assistir esse vídeo depois, pode entrar em contato com os sindicatos petroleiros, por exemplo, tem uma escola que quer fazer um debate com os alunos sobre essa questão, porque, gente, aqui nós não estamos falando de política partidária, nós não estamos falando dessa questão eleitoral simplesmente, como o Bob diz, o ano que vem, nós precisamos discutir, sem dúvida nenhuma, quais são aqueles candidatos que têm compromisso com o desenvolvimento do nosso país. Isso é fundamental, tá certo? Então, se você que está nos acompanhando quiser fazer esse debate, né, sem as paixões, mas pensando na política pública que a Petrobras pode desenvolver no nosso país, eu penso que o sindicato está à disposição para isso, né, Bob? Com certeza, Cecílio. Eu agradeço demais o espaço. Acho que foi perfeita essa sua última fala. Política pública. No nosso país, que é um país pobre, nós precisamos de política pública. Quem precisar entrar em contato conosco, o Sindipetro, ele fica ali pertinho, né, para o pessoal aqui de Campinas e região, ele fica ali pertinho da Escola de Cadetes, Rua Cônego Manuel Garcia, 1010. Vocês vão encontrar a gente lá, é bem fácil de encontrar. O telefone é o 3743-6144. Agora, na internet é bem fácil de nos encontrar. Nós temos uma página, né, um site, que é o sindipetrosp.org.br, mas se você colocar lá Sindicato dos Petroleiros São Paulo, você vai nos encontrar. E aí pode entrar em contato a qualquer momento, que nós estamos à disposição, né, disponíveis para fazer os debates nas escolas, nos bairros, onde for, e também para levar a nossa campanha, né, da venda do gás, da venda do combustível subsidiado, explicar para as pessoas
levar materiais, ajudar de várias formas, como a gente ajuda os movimentos sociais aqui de Campinas e região. Obrigado novamente, Cecílio, pelo espaço e seguimos juntos aí aguardando a população de Campinas para se movimentar junto com a gente. Um abraço a todos e todas que nos assistem aqui. Muito obrigado novamente pelo espaço. Obrigado, Bob. Obrigado mais uma vez ao Sindicato dos Petroleiros. Quero cumprimentar e agradecer a presença já das pessoas que estão aqui no plenário, né, se preparando aqui para acompanharem a sessão, que logo mais vai se iniciar a partir das 18 horas. E também agradecer a presença, eu vi que estava chegando aqui o sempre vereador Carlão do PT, nosso companheiro, está por aí, e os demais também, cumprimento a todas e todos, sejam bem-vindos, esta é a Casa do Povo, a Casa de Leis, nossa Câmara Municipal de Campinas. Quero agradecer a todos, agradecer à TV, agradecer ao cerimonial. Nós vamos agora fazer a entrevista ali rapidinho e já encerramos aqui o nosso debate. Muito obrigado, Bob. Encerrada, então, esta primeira parte, agora às 17 horas e 41 minutos, que debateu sobre a crise energética junto com o Sindicato dos Petroleiros. Estou aqui ao lado do vereador Cecílio Santos, que conduziu esses debates. Vereador, está todo mundo, né, indignado com os valores, vocês falaram bastante sobre isso. Quando a gente fala em crise energética, quais são os desafios hoje? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Os desafios, primeiro é a população entender que, de fato, nós estamos vivendo uma crise, né? O preço do petróleo, para o Brasil, do jeito que está, é uma crise. E essa crise, ela está instalada porque há interesses por trás disso. Então, é muito importante esse debate que nós fizemos aqui com o representante dos sindicatos petroleiros, Bob, para esclarecer o que tem por trás dessa crise para o povo brasileiro. Obrigada, vereador. E até daqui a pouquinho na sessão. Até. Obrigado. E a gente aproveita também o momento para conversar com o convidado dessa primeira parte, que é o Arthur Ragusa Guimarães, diretor do Sindicato dos Petroleiros. Arthur, primeiramente, seja bem-vindo, uma boa tarde. A gente tem um dado aqui, segundo a Agência Nacional do Petróleo, o gás de cozinha chegou a R$ 140 no Brasil e a gasolina comum encosta no R$ 7,99. Por que tudo tão caro? Qual é o atual cenário? Primeiro, obrigado aqui pela participação. Hoje, o brasileiro, a brasileira, está pagando no produto que a Petrobras vende como se ele fosse um produto importado. Essa é a origem desse valor estratosférico que nós estamos pagando. Não faz nenhum sentido para nós que o preço seja esse, já que é tudo produzido aqui, né? O petróleo é produzido aqui, as refinarias estão aqui no nosso país, os trabalhadores que trabalham em toda a cadeia de produção recebem em real e o povo brasileiro também recebe em real. Então não faz sentido que a gente pague como se fosse um produto importado. Mas a Petrobras está adotando esse tipo de preço porque existe uma orientação do governo para que a empresa seja privatizada. E para que a empresa seja privatizada, ela está agindo dessa forma, porque com isso os agentes estrangeiros e privados vão aos poucos entrando no mercado e ganhando o mercado da Petrobras. Então é por isso que nós estamos pagando esses preços abusivos. Se mudar essa orientação, quem sabe a gente consegue voltar para uma lógica de preços que veja a condição do povo brasileiro e não o interesse de privatizar ou não a empresa, de atender ou não um tal de um mercado internacional que no caso do petróleo, na verdade, é bastante restrito, né? Ele é dominado por poucos países e países que normalmente são governados por reis lá no Oriente Médio, né? Então é um pouco esse o cenário que nós estamos vivendo hoje. Por isso foi tão importante fazer essa discussão aqui na tarde de hoje. Com certeza, porque como o Cecílio bem disse, primeiro as pessoas precisam entender e precisam se indignar, exercer o direito legítimo de se indignar.
e daí para frente tomar ações para que esse destino seja mudado. A Petrobras, ela é uma grande conquista, ela é uma realização do nosso povo. Ela não foi feita por empresas estrangeiras, ela foi feita por brasileiros e brasileiras com muita inventividade, com muita tecnologia, com muita ciência feita aqui no nosso país. É algo para a gente se orgulhar e é algo que a gente tem que tomar de volta, porque hoje ela está agindo como se fosse uma empresa privada, estrangeira e uma empresa prestes a ser desmanchada. Muito obrigada, Arthur, pela sua entrevista, pela sua participação aqui com a gente na TV Câmara. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigado. Eu que agradeço e fica o convite para você aí de casa que nos acompanha tanto pelos canais da TV Câmara Campinas quanto pelas redes sociais a ficar ligado com a gente, porque em instantes, a partir das 18 horas, se inicia a 27ª reunião ordinária de 2021 da Câmara de Campinas. Eu volto logo mais. TV Câmara Campinas.